Opa, tudo bem? Eu ia subir outro vídeo aqui hoje no canal, mas depois do que eu assisti ontem, me senti na obrigação de fazer esse vídeo aqui. Eu admiro muito o Nando Moura. Ele tem uma força descomunal aqui no YouTube. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Tem um formato de canal parecido com o meu, né? Vídeo simples, sem edição. E a princípio ele defende as mesmas coisas que eu defendo. Temos uma posição política parecida. Ele é um conservador, assim como eu. E até temos os mesmos gostos musicais, pelo que eu vejo. Mas ele fez um vídeo usando critérios teológicos um tanto equivocados. E isso me preocupou, justamente por ele ter essa tremenda influência. Então eu resolvi fazer esse vídeo para refutar essa visão meio míope dele com relação ao perdão. Bom, ele deu a entender que, segundo as Escrituras, o perdão só pode ser concedido a algum transgressor se, no caso, ele se arrepender, fazendo assim com que o arrependimento seja uma premissa primordial para a liberação do perdão. Creio eu que todo cristão que lê a Bíblia sabe que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo explicando o que é esse pecado contra o Espírito Santo, pois esse é um daqueles assuntos que geram muitas polêmicas, discussões, interpretações diversas, enfim. Mas o fato é que Jesus não está falando que o único pecado que não tem perdão é o pecado que não seja seguido por arrependimento, mas sim o pecado contra o Espírito Santo. Entendido até aqui? O arrependimento é primordial, sim. João Batista, que foi o profeta levantado por Deus para preparar caminho para a vinda do Messias, ele pregava o arrependimento, ele batizava as pessoas que se arrependiam. Ou seja, para a chegada do Filho de Deus, as pessoas deveriam se arrepender de suas transgressões, deveriam deixar o caminho livre, se conscientizar que pelos seus esforços jamais conseguiriam cumprir a lei ou ter uma vida segundo os parâmetros elevados de Deus. Por isso, deveriam tomar plena consciência de sua condição de afastamento de Deus e se endireitarem em suas condutas e assim ficarem prontos para receber a misericórdia divina. João bradava no deserto: arrependei-vos, raças de víboras. Jesus, ele inicia sua peregrinação ministerial após ter sido batizado por João Batista. Claro que ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado, mas ali no batismo, além de dar um exemplo para nós, Jesus representava toda a humanidade, né? Representava a humanidade se arrependendo diante de Deus. Após isso, Jesus profere: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, depende da tradução aí da sua Bíblia. O reino de Deus, como eu sempre explico aqui nos vídeos, é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Entrar nesse reino não diz respeito a ir para o céu ou para o inferno após a morte. É apenas o ambiente que não segue o sistema maligno do mundo. É o ambiente onde não é a vontade do homem pecador que é realizada, mas sim a vontade de Deus. Adão, como representação do primeiro homem, disse não para Deus e condenou todos os que vieram a seguir. Mas Jesus, como a representação do segundo homem, disse sim para Deus, trazendo uma nova oportunidade. Para participarmos do reino de Deus, precisamos não apenas crer em Jesus, mas precisamos nos arrepender. Precisamos abandonar o caminho escolhido por Adão e entrar no caminho de Jesus, ou seja, arrependimento.
A palavra traduzida do grego para arrependimento é metanoia, que é a junção de duas outras palavras, meta mais noia. Meta tem o sentido de além. Por exemplo, tem a física e a metafísica. Física é o mundo da realidade concreta e a metafísica extrapola a realidade material que conhecemos. Então, meta é o que está além e noia quer dizer mente. Então temos uma tradução literal que significa além da mente ou mente que vai além. Agora a gente pode dar um toque assim mais erudito na coisa e traduzir como expansão de consciência. Passar por uma experiência de arrependimento é passar por uma expansão de consciência. É passar a enxergar aquilo que não enxergávamos. É compreender o que antes não compreendíamos. É perceber o que antes não percebíamos. O que implica necessariamente em mudança de postura, de atitude, de valores, de prioridade e também e principalmente de comportamento. O fato é que Jesus não condicionou a liberação de perdão apenas mediante ao arrependimento. Quando aquele soldado romano foi pegá-lo no Getsemane para levá-lo para ser julgado, Pedro, em resposta, decepa a orelha desse soldado com uma espada para defender Jesus. Mas em seguida, Jesus repreende a Pedro e milagrosamente cola a orelha do soldado de volta. Ou seja, esse ato significa uma liberação de perdão, antes mesmo do soldado se arrepender. Mas com certeza, essa atitude de amor de Cristo pode ter gerado depois um arrependimento genuíno naquele soldado. Quando Jesus ensina a dar a outra face, Jesus está ensinando com esse ato a perdoar nossos agressores. Ele não fala para dar a outra face apenas se o agressor se arrepender. Quando Jesus ora para que Deus perdoe os seus algozes, eles não tinham se arrependido. Eles estavam lá debochando dele, cuspindo nele. E o mais interessante é que o ladrão da cruz que estava ao seu lado só se arrependeu depois de ver a atitude misericordiosa de Jesus, de justamente perdoar aqueles que estavam fazendo mal a ele. Isso nos aponta uma grande verdade, a de que liberar perdão através de palavras ou mesmo de uma atitude sincera que demonstre isso, a de que tomar uma postura de perdão antes mesmo que a pessoa que nos fez o mal se arrependa, criará a atmosfera necessária para que surja o arrependimento, podendo gerar a expansão da consciência do transgressor, para que ele possa enxergar além de suas limitações e assim vislumbrar um novo caminho. Além disso, a liberação do perdão serve para que sejamos libertos de um peso tremendo em nosso emocional. Quando alguém nos prejudica e ficamos ressentidos ou guardando rancor, nossa vida fica meio travada. Nesses casos, liberar perdão sincero, mesmo que a pessoa em questão não demonstre arrependimento, nos tira dessa condição angustiante que a mágoa e a raiva provocam. E pode ainda afetar o agressor em questão, gerando arrependimento em seu coração. Que não seria gerado se permanecêssemos com um coração duro diante dele. Deus não limita a liberação de perdão ao arrependimento somente. Até porque a Bíblia diz que quem convence do pecado e da justiça é o Espírito Santo, ou seja, é o próprio Deus. O cristão não pode imitar Davi,
Salomão ou os profetas velhos testamentários. O cristão não pode viver segundo o critério da lei mosaica. O cristão deve ter Jesus como referência, deve imitar a Jesus. Sendo assim, temos que amar e perdoar, até porque em qualquer situação de desavença, tanto o agressor quanto o agredido carecem da misericórdia de Deus. Diante do Pai, ninguém é superior a ninguém. Você acha que não cometemos pecados todos os dias? E às vezes pecados que não tomamos consciência? E como podemos nos arrepender deles? Não tomamos consciência. Se a graça de Deus não se estendesse até sobre esses pecados incógnitos ao nosso entendimento, estaríamos ferrados. E perdoar não significa ser conivente com o mal, não significa ser bobão, permitindo que os outros se aproveitem de nós. O mal é mal e deve ser exposto como tal. Devemos combater o mal, exortar os que estão praticando o mal. Apesar de Deus estar sempre pronto a nos perdoar, Ele não nos exime das consequências terrenas das nossas atitudes malignas. O ladrão da cruz que se arrependeu e foi perdoado por Jesus, não foi eximido de sua pena terrena. Ele morreu naquela cruz e teve uma honra tremenda, pois morreu ao lado do Filho de Deus. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu nutro uma profunda tristeza por essas igrejas que distorceram os ensinamentos de Jesus. Igrejas que não pregam o evangelho, mas sim meras palestras motivacionais. Pastores inescrupulosos que infantilizam os seus fiéis, os ensinando um relacionamento com um Deus da barganha, que satisfaz todos os apetites dos seus egos egoístas. Pastores que vendem amuletos abençoados. Enfim, eu não sei se o Valdomiro liberou um perdão sincero para o maluco lá que deu a facada nele. Ou foi apenas uma atitude patética, uma encenação diante das câmeras, um ato de vaidade para demonstrar assim uma misericórdia falsa. E também, não quero nem saber, é problema dele com Deus. O Nando Moura só não pode incentivar as pessoas que o seguem a condicionar a liberação de perdão apenas mediante ao arrependimento do agressor, pois isso pode relegá-las a guardar mágoa, rancor e ressentimentos que aprisionarão a vida delas. Temos que entender que Jesus entrou na história para encarnar o perdão de Deus para com a humanidade. O sacrifício de Cristo é a manifestação de algo que já estava estabelecido na eternidade. A cruz estava prevista antes da criação do universo. A existência só se tornou possível por causa da graça. O perdão sustenta a realidade a qual conhecemos. Só estamos aqui porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Entenda que o amor implica em conceder liberdade. Mas antes disso, implica em conceder perdão diante da desordem que a liberdade pode gerar. Sendo assim, antes de haver luz, houve cruz. Bom, esse foi o vídeo dessa semana. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí nas redes sociais. Valeu!